Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Paulo Gala e hoje vamos conversar sobre energia eólica, uma fronteira energética incrível que muitos ainda não conhecem no Brasil. A gente já tem aproximadamente 10% da energia elétrica sendo gerada no Brasil a partir de parques eólicos e eu considero isso talvez uma das missões de maior sucesso recente que a gente teve no Brasil, com apoio do BNDES, com empresas, especialmente a WEG, que a gente tem hoje a honra de receber aqui no nosso programa para conversar com o João Paulo. Já anuncio aqui o currículo dele. A Ana Raquel Paiva Martins, também no BNDES, que está aqui para conversar com a gente sobre essa história fantástica, mas só queria registrar que a conquista da fronteira eólica que o Brasil fez é um baita exemplo desse sucesso de missão que articula a sociedade, governo, institutos de pesquisa, empresas e universidades. Então, é uma experiência incrível que a gente conseguiu alcançar aqui no Brasil e que eu acho que vale a pena ser conhecida. E para nos contar mais dessa história, a gente convidou para estar aqui com a gente a Ana Raquel Paiva Martins, que trabalha no BNDES há 17 anos, né, dos quais 13 anos na gerência de análise de projetos de energia renovável. Então, ela é grande conhecedora das energias, por assim dizer, alternativas, mas que já serão mainstream, se Deus quiser, né? Eólica, PCH, biomassa, uma grande conhecedora dos temas da energia no Brasil. Tem graduação e mestrado em engenharia de produção pela Universidade Federal Fluminense. E a gente também tem a honra de receber aqui o João Paulo Gualberto da Silva, diretor superintendente da WEG, executivo com mais de 30 anos na empresa WEG, foi também vice-presidente da WEG Electric, né, que está baseada nos Estados Unidos por 16 anos, é um dos grandes conhecedores da indústria no Brasil, não só no Brasil, como no mundo também. Eu acho que o exemplo da energia eólica e da parte industrial ligada à energia eólica é um belo exemplo do conhecimento que se faz necessário da indústria no mundo, né? Não existe conhecer de indústria eólica se você estiver só no Brasil, né? Esse é certamente um mercado global, né? E o João Paulo tem graduação e pós-graduação, graduação em energia elétrica, pós-graduação em comércio internacional na Udinville e em Joinville. Então é um grande prazer, uma enorme honra ter esses dois conhecedores aqui do setor que vão nos ajudar a contar um pouquinho da história, do sucesso da energia eólica no Brasil e falar um pouquinho de futuro também, dos desafios que a gente tem, porque, na verdade, a gente deu um passo, mas ainda é um pequeno passo perto de tudo que a gente pode alcançar a partir do potencial de energias alternativas que a gente tem no Brasil. Então, vou começar pedindo para a Raquel contar um pouquinho da história para a gente, do setor, de como é que a gente conseguiu alcançar essa proeza, né, de atingir 10% da energia brasileira sendo gerada a partir de parques eólicos. Eu não sou especialista no setor, obviamente, então se o número 10% estiver errado, você já pode começar me corrigindo, né? Mas se você puder contar para a gente, você sempre esteve numa posição privilegiada, né, para entender, para viver essa história, para construir essa história, né? Mais do que ninguém, você é uma pessoa que ajudou a construir essa história, assim como o João Paulo também. Então, Raquel, seja muito bem-vinda, nos conte o segredo. Paulo, obrigada pelo convite. Eu estou muito honrada, né, de estar aqui nesse podcast Missão Desenvolvimento. Agradecer também a Laura Vidon, o Paulo Faveri, né, a Carla Primavera, que é a nossa superintendente lá da área de energia do BNDES. Agradecer também a vocês, né, ao João Paulo, uma referência no setor, né, da WEG. E também dizer o seguinte, né, eu falo aqui mais também pela minha experiência, né, desses anos todos que participo, né, da área de energia, o que acaba não refletindo necessariamente, né, a opinião do BNDES. Mas essa história, né, de fonte eólica no Brasil, né, o BNDES começou a apoiar, assim, antes do marco do primeiro leilão, né, digamos assim, que foi em 2009, né, foi um leilão importante porque, como era uma indústria nascente, né, você tinha pouquíssimos fabricantes, o BNDES, para ele financiar um equipamento, esse equipamento precisa ter um mínimo, né, de conteúdo local. Então, já seria, digamos, um
um desafio interessante, né? Você expandir essa fonte no Brasil com tão poucos fabricantes. Então, a sinalização, né, de leilões nesse sentido foi muito importante para o setor, né? Então, 2009 foi o primeiro leilão dedicado, né, à fonte eólica, mas na sequência foram sendo feitos novos leilões, o que deu mais, digamos, uma certa previsibilidade, né, para os fabricantes, e por isso novos fabricantes foram entrando, né, no Brasil. Então, você tem um início de uma cadeia produtiva do setor bastante interessante, né? Você, hoje, ao longo do tempo, em 2012, eu diria, né, falando aqui de histórico, né, mas vamos lá, 2012, eu diria que houve ali um novo marco, né, dessa industrialização, dessa fonte, porque alguns fabricantes disseram que viriam, né, para o Brasil, fariam as suas fábricas e tudo mais, mas acabaram não ficando de fato. E com isso, você acaba, assim, os empreendedores, né, ficam numa situação mais complicada, o credor, né, nós ficamos numa situação difícil. Então, em 2012, o BNDES fez uma metodologia específica, né, de conteúdo local. Até então, a metodologia era geral para qualquer equipamento, né? E em 2012 foi feita uma metodologia específica para o aerogerador, e com isso você acabou absorvendo e atraindo aqueles fabricantes que de fato gostariam, né, de estar no país, né, de investir no país. E com isso, né, essa história, você tem hoje 6 importantes fabricantes, né, de aerogeradores no Brasil, o que você acaba influenciando, né, numa geração de empregos, porque esses fabricantes você tem um apoio, né, de mais de 100 fornecedores, né, de componentes, e disso mais de 3 mil, eu estou com alguns dados, né, mais de 3 mil subfornecedores, né. Então, é uma cadeia produtiva que tem uma indução de investimentos muito importante, e foi possível isso com base em 2 fatores que eu diria, talvez muito mais, o João vai ter mais propriedade para colocar esse ponto, mas eu diria que tem uma questão que era, na época lá atrás, um problema internacional, né? Você teve a crise de 2008, você tinha alguns excessos de capacidade lá fora, e por outro lado, você teve uma quantidade, né, de incentivos, digamos assim, né, como leilões específicos. Você teve o Proinfa, que foi um programa iniciado, assim, onde você tinha uma meta, né, de contratação de energia de fontes renováveis alternativas, que eram as PCHs, biomassa e fonte eólica. Então, esses 2 conjuntos, né, de motivos, assim, influenciaram muito para onde a gente está hoje, né, com esse desenvolvimento de cadeia. E hoje a gente tem cada vez mais os fabricantes apresentando, digamos, o estado da arte mesmo, né, dos aerogeradores. Então, o Brasil tem um potencial eólico surpreendente, né? Temos um potencial eólico onde a customização, né, desses equipamentos torna, assim, o tamanho, né, dessa economia algo, assim, bastante importante para o nosso país, né? Em termos, assim, de BNDES, é uma história muito... eu acredito, né, a gente acredita lá dentro que é uma história realmente de sucesso, né? O BNDES, até 2020, ele era o principal credor mundial, né, da energia limpa, né? Isso é um dado importante. Não era só no Brasil, não, no mundo todo, inclusive. No mundo. No tamanho, Exato, né? Exato. Até isso no início de 2020, tá? Então, assim, se pegar o ano de 2020, pode ser que a gente possa ter caído um nível, né? Mas, enfim, são dados da Bloomberg, tá? E lembrando que, né, todos os outros do ranking têm investimentos no mundo inteiro, né? Aqui, nesse caso, a gente está falando de primeiro lugar com investimentos no Brasil,
né? Então, a gente Você financiou... tem um número, Raquel? Desculpa interromper, mais ou menos a ordem de grandeza, 5 bilhões, 10 bilhões de dólares, 2 bilhões, você teria Eu tenho esse dado, não agora, nesse momento, mas assim, na sequência, quando o João falar alguma coisa, só ordem de grandeza. Pode deixar, eu verifico sim. E é interessante porque toda essa expansão que ocorreu, né, no setor, o BNDES está intimamente ligado, né? A gente tem dados assim, de 80%, né? 80% dessa capacidade de geração que foi adicionada ao grid em fonte eólica teve apoio do BNDES, né, para a fonte eólica. Então, né... Eu queria, desculpa te interromper, Imagina. Eu queria daqui a pouco falar um pouco sobre a parte de... Porque eu enxergo o papel do BNDES atuando por duas vias. Uma que foi do desenvolvimento tecnológico, ou seja, do estímulo de uma construção de cadeia nacional de produção de aerogeradores, e já queria passar a palavra já para o João falar disso. E a outra via que eu enxergo do estímulo do BNDES foi de realmente financiar os parques, né? Porque eu trabalho no mercado financeiro há muito tempo e sempre me chamou a atenção, no mercado de debêntures privadas, sempre o grande credor é o BNDES, né? Eu via nas carteiras, isso me chamava a atenção. Eu falei, opa, peraí, tudo é 80% o BNDES e 10, 20% todos os outros bancos, né? Aí começou a me cair a ficha que se o BNDES não tivesse colocado o pé ali como grande credor que bancou, que tomou esse risco, que é um tema chave aqui do nosso podcast, quem toma o risco, né? Que esses parques não teriam sido possíveis. Mas antes de entrar na engenharia financeira, eu gostaria de entrar na engenharia das turbinas e dos equipamentos, né? E ninguém melhor para falar disso para a gente do que o João. Sim. Aproveitar aqui para registrar, João, que eu sou grande fã da WEG. Se você entrar no meu blog lá, você vai ver que eu tenho pelo menos uns 10 artigos escritos sobre a WEG. Eu, na minha ansiedade de ter uma indústria high-tech no Brasil, de muita capacidade, na fronteira tecnológica, geradora de inovação, eu sempre encontro a WEG. Então, graças a Deus que existe a WEG, porque ela ainda me dá alguma tranquilidade espiritual. Assim, eu acho que realmente é um exemplo de empresa de engenharia que a gente tem no Brasil, que é já uma empresa que conquistou o mundo, né? Muito mais do que uma empresa só do Brasil, uma empresa que está no mundo, mas com a base brasileira e em Santa Catarina. João, se você puder nos contar um pouquinho o segredo da WEG e o segredo de como a WEG, quando ela entrou, como ela entrou nesse mercado de aerogeradores e eólicos, de todas as peças e todos os equipamentos. É um prazer, Paulo e Ana Raquel. Obrigado pelo convite. Um prazer poder falar sobre energias renováveis, energia eólica nesse caso aqui. Eu acompanho o mercado de energia eólica desde 1996, quando a WEG começou a fornecer geradores de 750 kW, uma empresa da Califórnia que depois acabou virando a GE Wind, na época chamava Zond. 750 kW era a maior turbina que existia no mundo naquela época, e tinha uma empresa chamada Taco, que logo em seguida, 2 anos depois, tinha o primeiro protótipo de uma máquina de 1.5 MW. Isso nós estamos falando aí há 25 anos atrás. De lá para cá houve um progresso muito grande, mas sempre me chamou a atenção a energia eólica. Existia muita dúvida nessas 2 décadas passadas aí que seria uma energia que o mundo poderia contar, mas a tecnologia evoluiu muito. Em 2010 a WEG decidiu não só fornecer para a cadeia de fabricantes de aerogeradores, como também entrar na produção de aerogeradores. A WEG tinha quase tudo que um aerogerador precisava: transformador, gerador, conversor, controle, né? Painéis, e ela não tinha as pás, a torre e o know-how de botar isso tudo junto para funcionar. A WEG já vem adotando algum tempo para você acelerar sua entrada no mercado. Compra uma empresa ou compra uma tecnologia e dali desenvolve, começa a trabalhar em cima já com alguma participação de mercado. Nós fizemos
contrato de transferência de tecnologia com uma pequena empresa dos Estados Unidos chamada Northern Power Systems. Isso foi em 2012, início de 2012. Logo em seguida já fechamos os nossos primeiros contratos de venda, e em 2016 a VEG comprou essa empresa. E com o tempo a gente foi desenvolvendo um time de engenheiros aqui no Brasil. O nosso maior time de desenvolvimento continua nos Estados Unidos, no estado de Vermont, para aerogeradores. Hoje nós temos 2 dezenas de engenheiros trabalhando com aerogeradores na Alemanha. E agora, até se você puder, João, se puder me corrigir, eu entendo que a VEG hoje está entre as 5 maiores players do mundo de aerogeradores, né? Quer dizer, posso estar falando besteira, mas ela está entre as maiores. Até se você puder falar um pouquinho para quem nos ouve, a importância da VEG no mundo hoje. De aerogeradores, a VEG ainda é considerado um novo entrante. Ainda precisamos criar aí um track record, né? uma história, mas a gente já vem fazendo movimentos importantes, né? Como, por exemplo, a VEG iniciou a construção, já temos a certificação de design na Índia, já compramos um terreno e espaço numa subestação para instalar o nosso primeiro protótipo na Índia, da máquina, da nova plataforma desenvolvida mais recentemente, que é o que a gente está comercializando agora, e que foi desenvolvida junto com a Engie e com a Celesc através do programa de P&D estratégico da ANEEL, um programa de 2013, né? A VEG conseguiu coletar algumas verbas da Engie e da Celesc para auxiliar no desenvolvimento dessa nova plataforma de 4.2, que agora está sendo implementada também na Índia. Estamos abrindo um centro também de desenvolvimento e de engenharia de aerogeradores na Índia, em Bangalore, porque também é um centro bom para a engenharia de aerogeradores. Então, no fundo, a VEG gosta de dar passos lentos nesses negócios, porque existe ao longo dos anos, eu diria o seguinte: os maiores beneficiários dessas novas tecnologias foram os empreendedores e não os fabricantes de aerogeradores. Se você olhar, todos os grandes fabricantes de aerogeradores são empresas que têm dificuldades de resultado, né? Todas elas. Os empreendedores que você disse são os que fizeram os parques, que construíram os parques. Os donos, os que compram aerogeradores, os parques. São as empresas normalmente com altas taxas de retorno. Os fabricantes de aerogeradores, eles têm taxas ou resultados operacionais baixos, né? Um EBITDA baixo. Quando você coloca a amortização dos investimentos em aerogeradores, os resultados são single digits e, né, abaixo de 10%, né, e vários abaixo de 5%. Então, no caso da VEG, nós gostamos de dar passos mais lentos e mais firmes, né? Agora estamos entrando na Índia, terminamos o desenvolvimento da nova plataforma. A nova plataforma tem tido um bom sucesso, porque nós já vendemos a nossa produção de 21 e 22. Né? Essa plataforma, João, ela teve parte do funding de pesquisa e desenvolvimento da Celesc. Os dados são públicos, então eu posso revelar, porque isso é programa da ANEEL. O conteúdo nacional do BNDES também teve. O conteúdo nacional do BNDES teve papel nesse desenvolvimento especificamente ou em algum outro? Não, nesse especificamente não. É um projeto de 200 milhões de reais, onde a VEG recebeu 70 milhões de reais e tem um contrato que, à medida que a VEG vende, ela devolve esses 70 milhões de reais, que são verbas que precisam ser gastas em P&D,
e a WEG, em troca da propriedade intelectual, ela paga royalties, e posso dizer que o dinheiro vai ser, se não já todo devolvido, já está muito próximo de ser devolvido através dos contratos que nós já temos, né? Então, dá para dizer que a nova plataforma já é um sucesso. O histórico de performance dos aerogeradores da WEG tem sido muito bom, as nossas disponibilidades são muito altas, tem um parque especificamente que é ranqueado sempre segundo, terceiro melhor parque do país em termos de geração. Mas é preciso... Fica no Nordeste? Fica no Nordeste, João? fica no Nordeste. E é preciso dizer também que aonde o BNDES auxiliou muito a WEG é no critério de conteúdo local. Por quê? Porque a WEG tinha e tem o maior conteúdo local. É um aerogerador que nasce aqui dentro da nossa fábrica, né? Com poucas exceções. A gente não faz os rolamentos, a gente não faz a pá é projeto comprado pela WEG, de um fabricante. Eles são feitos aí no Jaraguá do Sul mesmo, onde você está agora? O aerogerador nasce e é concebido e nasce e é embarcado daqui, tudo aqui dentro da nossa fábrica de Jaraguá do Sul. Os inversores... Quer dizer que na sua janela aí, se você levantar a cortina, você está vendo o aerogerador aí? Sim. Olha aí. Então o aerogerador participa da conversa também. Eu uma pessoa eu fiz importante aqui um no nosso live papo. esses dias no Brasil Wind Power. Eu fiz um live da bancada de testes do aerogerador. A maior bancada de testes de aerogerador em fábrica das Américas, a WEG fez aqui em Jaraguá do Sul para testar o gerador ao mesmo tempo do Brasil, o protótipo do Brasil e o protótipo da Índia, um na frente para o outro. Da Índia simulava o vento, né? Então foi um negócio bem legal, bem interessante. Temos que fazer uma live dessa visual. É que aqui a gente está no podcast e não dá para mostrar a imagem, infelizmente, mas no futuro faremos live. E a bancada de testes já está preparada para a nossa próxima plataforma, que nós já começamos a trabalhar. Então, terminamos a plataforma de 4,2 megawatts, já começamos a trabalhar na nova plataforma. Eu não vou dar detalhes, porque isso aí tem que aguardar um pouquinho, um momento mais apropriado. Cuidado com a espionagem industrial, que não está fácil aí não. Como é que é? Cuidado com a espionagem industrial, que ela está correndo solta por aí. Então, mas o BNDES, e eu me lembro que no critério publicado em dezembro de 2012, o BNDES fez uma consulta ampla aos empreendedores, aos fabricantes, a cadeia na época, porque até então o critério que se usava era por peso, e o BNDES não o BNDES não estava conseguindo atrair a cadeia de fornecedores para o Brasil. Era um critério, digamos, deficiente, e ele foi aprimorado em fases. Eu acho que ele teve bastante sucesso de atrair, porque esse era o grande objetivo deste critério, né? De atrair a cadeia de fornecedores, seja fabricante de aerogeradores, seja fabricante de peças para aerogeradores. A WEG atraiu 34 novos fornecedores para atender às características da WEG de fora do Brasil, inclusive alguns deles, e nós usamos mais de 200, nós tínhamos na época quase 5.000 fornecedores cadastrados no nosso sistema SAP, e nós atraímos para fornecer para o eólico mais de 200 fornecedores, seja de parafuso, seja de algum tipo de componente. Então a WEG se utilizou da nossa cadeia de fornecedores, e vários deles entraram no negócio eólico através da WEG. E tudo isso impulsionado pelo critério do BNDES, né? Evidentemente, na época houve uma gritaria muito grande. Se você for falar com alguns, eles gostariam que o BNDES financiasse máquina 100% importada, o que eu particularmente sou contra. O dinheiro do BNDES é meu também,
E não vejo muito sentido o meu imposto, minha contribuição financiar empregos na Índia, por exemplo. A Índia, né, contrariamente ao Brasil, o Brasil, se quer fazer um leilão de energia e o empreendedor quiser usar máquina importada, pode. Na Índia, não pode nem instalar. Tem que ser fabricado na Índia. Ponto final. É super restritivo. Ponto final. A África do Sul também tem conteúdo local. Então, quer dizer, o que a gente tem, talvez até, vou citar aqui, né? A WEG fabrica aerogeradores no Brasil com alguns componentes importados, por exemplo, os rolamentos, né? Rolamento que a WEG importa paga 14% de importação, de imposto de importação. Então, nós adicionamos 14% de imposto no nosso equipamento fabricado no Brasil, mas o equipamento que vem importado pronto paga 0 de imposto. O aerogerador importado é 0 de imposto. Componentes para aerogeradores fabricados no Brasil, 14% de imposto. Claro, nós não estamos tendo problema, porque os fabricantes locais ou os empreendedores que querem comprar aerogeradores, eles pensam no financiamento do BNDES. E aí, se é importado, apesar de pagar 0 de imposto... E aí, lembrando, né, João, que, digamos, no investimento total, o aerogerador, né, o equipamento completo, ele representa mais ou menos 70% do investimento total daquele parque eólico, né? Então é expressivo. 75% até, né? Houve uma disparada aí dos materiais agora, de aço, cobre, e pro vento vocês pagam quanto? Não, é uma brincadeira, isso é uma piada infeliz, né? O vento é justamente a parte que é... Ufa, ainda bem, né? Se fosse para pagar o vento, meu Deus do céu, porque ia ser uma conta para São Pedro infinita. Mais difícil. Agora, o grande responsável pelo sucesso da eólica no Brasil não é o BNDES, não são os fabricantes, não são os empreendedores, é a qualidade do vento. Com certeza. Explica para a gente um pouco, explica para a gente um pouquinho, daqui a pouco eu quero voltar com a Raquel para a gente falar do impulso que o BNDES deu como grande credor e tomador de risco de se construir parques eólicos numa região do Brasil em que havia muito medo, muita incerteza, né? O conhecimento que a gente tinha é esse de que venta, né? Mas não é que venta de maneira assim incrível, não é isso, João? Se você puder falar um pouquinho dessa qualidade do vento, depois a gente vai perguntar para a Raquel como é que ela se alavancou em cima da qualidade do vento junto com o BNDES para ajudar as empresas brasileiras e os empreendedores a construírem essa nova fronteira de energia no Brasil. O que o vento brasileiro tem, hein? Diferentemente dos ventos do hemisfério norte, né, Estados Unidos, Europa, China, os ventos do hemisfério norte, eles são muito turbulentos, com um nível de rajada de vento muito alta, né? É muito parecido com o vento aqui do Rio Grande do Sul, do sul do país, né? Mas notadamente Rio Grande do Sul. São ventos bons, só que eles têm uma componente de intensidade muito forte. E, diferentemente do que a maioria das pessoas pensam, vento muito forte para a eólica não é bom. O que é bom? Vento constante e não muito forte, né? Quando você pega o Nordeste, né, é só pensar o seguinte: todas as tempestades, em função do eixo do planeta, elas são empurradas, elas nascem na linha do Equador, na África, viajam através do Atlântico e vão perto da América Central, elas são empurradas para o norte. Não existe um furacão que veio e veio para o sul e pegou o Maranhão, por exemplo, ou o Piauí. Nunca aconteceu isso, por causa do eixo da Terra. Já teve um furacão aqui no sul do país, de baixa intensidade, o furacão Catarina, que acertou aqui o sul de Santa Catarina, mas um fenômeno super raro. Então, o Nordeste brasileiro, ele tem ventos constantes, sem níveis de tempestade, e aí
a área vélica, o comprimento das pás podem subir bastante. Então, como chama isso? É área vélica? Área vélica, porque é que nem o aerogerador nada mais é do que um barco à vela, né? Quanto maior a vela, né, a área da vela, para captar a energia cinética do vento, fazer com que essa energia cinética se transforme em algum outro tipo de energia. No caso do aerogerador, uma energia de torque no eixo para tocar o gerador. No barco à vela, de impulsão para viajar e ganhar velocidade na água, cortar a água, né? Então, a área vélica dos geradores do Brasil, ela pode ser muito maior do que a área vélica da Europa por causa do conteúdo mais baixo de turbulência e ventos de rajada. Essa é a grande diferença. Por isso, no Rio Grande do Sul, você tem algumas considerações especiais a fazer com relação à área vélica, e a tecnologia do aerogerador está melhorando bastante, principalmente no você aliviar o carregamento mecânico que esse vento vai entregar para as pás e para a torre. Existem novas tecnologias. Que é como se você tomasse uma rajada numa área vélica muito grande e arrebenta tudo, porque você vai captar vento demais. Aí como é que você faz? É mais ou menos o seguinte: quem já assistiu Fórmula 1 ou um avião pousando, né? O avião, quando ele está em velocidade cruzeiro e grandes velocidades, ele encolhe a asa, né? Quando ele vai pousar, ele precisa aumentar a sua área vélica, a sua área de ataque do ar. Para segurar ele. O que acontece? O aerogerador ele não tem... o sistema é parecido, é você controlar o ângulo de passo da pá para oferecer mais área para o vento ou menos área para o vento. E isso fazendo a todo momento, e você tendo agora tecnologias que conseguem prever até com 3 km de antecedência uma rajada de vento que vai chegar no aerogerador, você consegue, com o controle, toda a inteligência artificial, fazer com que o aerogerador se proteja, diminuindo a área vélica ou a área de é quase como se tivesse ataque. Um flap, vai. Isso, é um flap. No fundo é um flap, né? E a tecnologia de torre aqui, soft, que a gente chama, né, de fazer uma torre mais flexível para absorver essa força, né, e não forçar tanto a pá. É uma tecnologia fantástica. Eu estou pensando aqui, Raquel, e eu queria devolver a palavra para você. Eu estou pensando aqui o seguinte: a gente tem aqueles parques no Nordeste brasileiro que tem esse vento fantástico que o João nos explicou. A gente tem uma tecnologia que vem avançando muito, né? E essa pequena palhinha que o João deu para a gente aqui de aerogeradores com flaps, inteligência artificial, que antecipa uma rajada que vem acelerando, né, nos dá uma imagem muito clara do quão high-tech é essa tecnologia. Mas a pergunta que eu te faria é a seguinte, Raquel: olhando para o Nordeste, aquele vento maravilhoso, um monte de tecnologias, quem foi lá e tomou esse risco? Porque a gente está falando de bilhões de reais que foram investidos, e claro, tem empreendedores brasileiros que montaram esses parques, que tiveram a coragem de construir parques no Nordeste, que hoje que está tudo funcionando, todo mundo olha e fala, olha que legal, dá lucro, tem uma bela margem, os equipamentos funcionam. Então quem olha hoje parece que tudo isso foi muito fácil, né? Mas a minha pergunta lá atrás é: quem tomou esse risco e quem financiou esse risco? Porque um tema-chave do nosso programa aqui, do Missão Desenvolvimento, é que essas grandes missões que levam os países adiante, que certamente levaram o Brasil adiante, como foi o pré-sal, como foi a Embraer, como foram as vacinas, em geral elas envolvem muito risco. Um nível de risco tamanho que muitas vezes só a iniciativa privada sozinha não quer tomar, que ela tem medo, ela não tem estrutura de capital, ela não tem orçamento, ela não tem balanço para tomar riscos dessa envergadura, né? A gente falava há pouco do tamanho do balanço do BNDES como credor de energias limpas e renováveis, que você já me antecipou aqui, que é de 30 bilhões de dólares em mais ou menos 20 anos. Isso dá uma boa ideia de qual empresa do setor privado teria balanço para colocar 30 bilhões de dólares de risco em financiamento de energias renováveis e energias limpas. Então é evidente que o BNDES faz isso porque ele tem orçamento público, porque ele é uma instituição do Brasil financiada por impostos que dão essa capacidade de alavancagem, né? Então,
Na minha cabeça, essa equação, o BNDES sempre foi uma peça fundamental nessa equação da construção dos parques eólicos do Nordeste, porque ele tomou grande parte do risco de financiamento. Claro que todo mundo tomou risco na história. O empreendedor tomou risco porque podia dar errado, o fornecedor tomou risco porque podia, enfim, não dar certo a turbina, a indústria de seguros tomou risco, tem toda uma cadeia de riscos aí, mas, a meu ver, o BNDES é um grande player tomador de risco, como foi na Embraer, nos anos 90 e em tantos outros casos. Mas eu queria que você contasse isso, porque você está vendo de dentro, né? Você, melhor do que ninguém, você é testemunha disso que eu estou falando. Sim, Paulo. Na verdade, você acabou colocando assim, bastante da minha resposta, né? Tem um conjunto, claro, formado uma parceria grande, né? São muitos que entraram nesse risco, que você já citou muito bem. Os empreendedores, os próprios fabricantes também, né? Quando lá atrás também vieram ao país, né, e WEG também dentro do país, mas desenvolvendo, né, um produto próprio. Então, tudo isso, sem dúvida, que tem um risco importante, né, mas eu diria que o papel dos bancos de desenvolvimento foram bastante interessantes também aqui nessa indústria eólica, né. O BNDES, principalmente, quando eu falo no plural, né, o Banco de Desenvolvimento, que também temos o Banco do Nordeste, né, que também participava e participa até hoje. Bom, ainda bem, né, que você fez justiça aqui, porque eu estava cometendo uma gafe incrível aqui de contar essa história sem falar do Banco do Nordeste. Não, jamais. Te agradeço. Fala bastante dele. Sim, então temos uma parceria já muito grande, né, muito extensa, de anos, né, com o Banco do Nordeste. Então, sem dúvida que ele também, com recursos próprios, né, próprios que eu digo assim, né, dos fundos constitucionais, onde eles geram esses fundos, eles gerenciam, né, esses fundos, eles também participaram, né, dessa expansão. Muitas vezes o BNDES entrou sozinho, né, financiando os empreendimentos, em outras ocasiões o BNB. Então, não poderíamos jamais deixar de citá-los. E aí é importante porque quando você olha esse dado que você colocou, né, de 31 bilhões de dólares, né, num período aí de 2004 a 2019, metade disso a gente está falando de fonte eólica, tá? Então, metade desses 31 bilhões de dólares foram financiados também enfim, para os parques eólicos, os complexos eólicos. Então, nesse sentido, o risco ocorreu lá atrás. Hoje, claro, a gente tem mais tranquilidade, a gente continua aprendendo, né? O João Paulo foi explicando, né, toda a questão da engenharia. Então a gente continua aprendendo, porque o componente tecnológico é muito grande. Então lá atrás, né, em 2009, né, naquela época não existia a figura, né, dos certificadores nacionais de vento, né? Hoje você tem uma quantidade importante também de certificadoras. Então, eu estou colocando assim, vários agentes, né? O leilão começou, os leilões começaram ali porque a gente finalmente tinha amadurecido em termos de indústria, de instituições. Não tinha. Né? Então, fala pra gente um pouquinho por que naquele momento o leilão, porque os leilões que deram o pontapé inicial, obviamente, né? Sim, como eu disse, né, os leilões, eles começaram a trazer também, mostrar para os fabricantes, né, essa continuidade da expansão, né? Com isso, os fabricantes conseguiram investir no país também, os fabricantes de aerogeradores, eles começaram a ter um pouco mais de noção, né, de qual seria essa velocidade de investimento nos parques eólicos. Então, eu acho que nesse sentido, assim, a indústria eólica, ela vem ainda, eu digo que ela não está madura, né, naquela época, em 2009, muito menos, né? Ali foi realmente um incentivo muito importante para a cadeia como um todo, né? Porque se não houvesse os leilões, porque o que era o leilão, assim, para o ouvinte, né? O leilão o empreendedor, né, o que vai construir um parque eólico, ele sendo vencedor do leilão,
o que ele fazia? Ele investia no parque eólico e essa energia, ela então era vendida para as distribuidoras, né, no país inteiro. Então, estabeleciam-se um contrato de longo prazo, de 20 anos, né, na hídrica de 30 anos. Então, com base nesses contratos de longo prazo, o empreendedor conseguiria correr atrás do financiamento, né? E, por sua vez, o financiamento, para eu financiar um equipamento, como eu já disse, eu preciso ter um fabricante nacional. Então, fica um círculo muito virtuoso, né? Então, aquilo foi importante. E hoje, você tem a expansão, né, como uma fronteira, digamos assim, a expansão do setor eólico, ela está caminhando mais para o chamado mercado livre, né? A gente tem a figura dos leilões, a gente fala no setor como um ambiente regulado, e você tem agora a expansão pelo mercado livre. O que é o mercado livre? É o empreendedor negociando a venda da energia para um consumidor diretamente. Ele não utiliza mais, né, uma distribuidora. Claro que no setor elétrico você tem ali, digamos assim, parâmetros, né? Não é qualquer um, não é qualquer consumidor de energia que pode fazer um contrato bilateral. Mas esses contratos bilaterais estão ganhando cada vez mais força. Por quê? Por conta, né, da grande temática de hoje, né, ASG, né, finanças verdes, onde você tem consumidores esses de grande escala, que eles querem, né, de alguma forma diminuir suas reduções. A sociedade está premiando isso, né? Exatamente, eles querem reduzir a emissão de carbono, então eles vão migrando, né, a fonte de energia para uma fonte mais renovável. Eu queria te perguntar, antes de passar para o se eu puder adicionar ali... deve, por favor. Outro fator importante ali, evidentemente o BNDES, ele foi fundamental a partir de 2009 para garantir a financiabilidade dos projetos, mas houve também um trabalho importante da ANEEL e da CCE, da EP, da ANEEL e da EP, de fazerem leilões em que havia uma certa demanda para a energia eólica, e assim eles fizeram também para solar, né, para ser o catalisador ou ser o impulsionador da demanda, né. O BNDES podia financiar, mas se não tivesse demanda, né, não saía do lugar. Então houve uma ação em conjunto aí, e eu acho que também a Beólica fez um trabalho importante para divulgar e promover junto aos órgãos governamentais políticas que pudessem viabilizar a energia eólica no país. Hoje está consolidada, o mercado livre é uma tendência natural, o mercado elétrico brasileiro está se modernizando. Eu dou um exemplo, a sinalização de preço no Nordeste americano, que é a ONS deles lá, a sinalização de preço é a cada 10 segundos. Aqui nós migramos de preço PLD semanal para preço horário, né, o PLD horário. Isso aconteceu agora 1º de janeiro. Nos Estados Unidos é a cada 10 minutos e a sinalização de preço vai alterar para cada 10 segundos, né? Evidentemente é um sistema totalmente justo. Quem consome energia elétrica às 6 da tarde precisava pagar bem mais caro do que quem consome às 8 da manhã ou às 3 da manhã, né? Essa é uma modernização do sistema. Claro, precisa ser feito com cuidado. Eu acho que o Ministério das Minas e Energia ele tem trabalhado nesse sentido. Há sempre interesses aqui e ali, mas na sua grande força, a nossa grande direção, nós estamos indo para um caminho de modernização do sistema elétrico com segurança. Esse é o mais importante de tudo, né? O sistema elétrico ele precisa ser seguro, né? Confiável, e eu acho que a gente o Ministério e a ANEEL estão fazendo um bom trabalho nesse sentido. Eu queria, assim, olhando para essa história, eu acho incrível como
a gente tem um exemplo fantástico aqui da missão desenvolvimento, né? Porque o nome do nosso podcast ele vem em homenagem a os trabalhos da Mariana Mazzucato, esse último livro dela, que se chama Mission Economy, né? Que tem por trás a ideia de um Estado empreendedor, né? Então, com a Raquel falando, não para de me vir a imagem aqui do Estado empreendedor dos parques eólicos do Nordeste, porque a grande pergunta, e eu acho que vocês estão dando essa resposta no programa, é como que a gente conseguiu desenvolver, construir isso, né? Porque não foi, obviamente, algo que um empresário brasileiro um dia acordou e falou, vou fazer parques eólicos lá no Nordeste, né? Teve uma visão, né? Uma visão de governo, uma visão de Estado, de empreender algo novo ali, de desbravar uma fronteira tecnológica, uma fronteira energética, que só foi possível a partir dos empreendedores, esses sim privados brasileiros, empresários, empresas como a fantástica WEG e tantos empreendedores que foram lá colocar o seu capital a risco para desenvolver os parques do Nordeste, né? Mas eu acho fantástico, Raquel, como essa história do eólica é uma missão de desenvolvimento, né? Mazzucato gosta de usar o exemplo da missão do homem à Lua, né? Mas são desafios, vamos dizer assim, tecnológicos que a gente tem que não são muito distantes, né? Ouvindo o João falar das rajadas de vento destruindo as pás eólicas, já me dói o coração de calcular o prejuízo de quando vem uma rajada dessa. Quanto custa uma turbina dessa, João? Atualmente, eu diria o seguinte, entre 15 e 20 milhões de reais, dependendo da especificação, cada uma. E claro, eu não vou dar o preço exato, porque senão minha concorrência vai... Então, deixa eu colocar um dado assim. Vai lá. Se você pega um parque eólico, né, assim, a média, né, dos últimos anos, né, a gente tem uma média assim, desde 2018, que o megawatt instalado tá em torno de 6 milhões. Né? Esse valor vem decaindo bastante. O que significa isso? Desculpa a minha ignorância, Raquel. O que significa isso? Vamos lá, um parque eólico, digamos, bem, aquela coisa assim, bem tradicional, você tem um parque que geralmente eles ficam ali em 30 megawatts, tá? Então, assim, esse dado que eu quero colocar, João, depois você me complementa, por favor, é de investimento. Então, se um investimento, tá. Quer construir um parque eólico, e aí eu estou citando aqui um exemplo de 30 megawatts, mas na verdade o que hoje se constrói são complexos eólicos, que nada mais é do que vários parques eólicos, né, distribuídos num grande, imenso terreno, tá? Então, se você faz a conta, né, do investimento total para esse complexo eólico, a gente está na casa de mais ou menos 6 milhões de reais por megawatt instalado. Então, se você pega um parque eólico só de 30 megawatts, você pega esses 6, multiplica por 30, então, sei lá, você tem 180 milhões para a construção de um parque eólico. Era esse hoje dado você que eu queria. Está falando mais de complexo eólico, tá? Eu queria te pedir, João, a gente já está caminhando aqui para concluir, porque a gente, infelizmente, já passou muito tempo, mas eu queria pedir para você explorar um pouquinho mais isso, já pensando na linha dos desafios para o futuro, né, do Brasil, que conseguiu avançar, tanto na questão eólica, e aí você puder dar uma palhinha para a gente na questão solar também. Depois eu vou pedir para a Raquel também ter algumas palavras aqui de conclusão, mas explora um pouquinho mais, João, isso que você está falando, para o público entender dessa hibridização, né, que é a combinação, né, da utilização de eólico com solar e a questão do armazenamento e o potencial que o Brasil tem, né, em algo que, pelo que eu entendo, a gente está tateando ainda só, né? Sim. O Nordeste ele tem uma capacidade de geração de energia renovável espetacular. E a gente vai começar a aproveitar toda essa infraestrutura que foi instalada para os parques eólicos. Nós vamos começar a fazer a hibridização com energia solar ou talvez armazenamento de energia. Tem um dado interessante, o professor Don Kamen, da Universidade da Califórnia, Berkeley, ele acredita que se a gente tivesse 20% da nossa energia de pico, né, você pega o consumo mais alto que o Brasil tem, que é no verão às 2 às 3 horas da tarde.
Se você tiver 20% desta quantidade de energia armazenada em baterias ou em outras fontes de energia gravitacional, você poderia rodar o sistema nacional 100% com energias renováveis intermitentes. Eu acho esse número um pouco otimista. Bom, mas que seja 50. É um pouco otimista, mas a gente está caminhando para lá. As tecnologias de bateria estão melhorando muito, as baterias de fluxo, as baterias de metal líquido, de bromato de sódio, várias tecnologias, não vou entrar aqui nos detalhes técnicos, mas a gente aproveitar toda essa infraestrutura e fazer com que o sol do Nordeste durante o dia ele forneça energia para o sistema interligado nacional ou para baterias, e à noite aquilo que sobra de energia eólica também vai para sistemas de armazenamento, nós podemos, e aí que está o pulo do gato, né? Se você for olhar o futuro, a geração da Índia, da China, dos Estados Unidos é muito baseada em carvão, e se está a pressão para descarbonização é muito alta, ou taxação de emissão de carbono é muito alta. O Brasil tinha que ser não só um promovedor desse assunto, né? Porque vai ser o grande beneficiado. A nossa energia já é limpa. A gente tinha que liderar isso. Né? Nós tínhamos que liderar, nós tínhamos que pressionar a China, por quê? Porque se a taxação do carbono na energia que eles produzem super barata, o preço da energia dos Estados Unidos, de um consumidor doméstico, é 1/4 do preço aqui no Brasil. Claro, tem questões a ver com impostos aí e tal, mas a energia deles é muito baseada no hidrocarboneto, então tem que pressionar os Estados Unidos a pagar mais caro pela emissão que eles fazem, e o Brasil vai ter uma energia elétrica barata e renovável. O que você vai trazer? Indústria de energia intensiva, alumínio, aço, toda uma cadeia que nós vamos poder... Hoje nós exportamos minério de ferro para a China, é beneficiada lá, claro, aí você vai para Beijing, você não consegue enxergar a outra esquina porque está tudo poluído. Não, né? Eles fecham o aeroporto, de tanta poluição, fecham o aeroporto. E volta o aço para o Brasil mais barato do que a gente produz aqui. Né? Não vou entrar nas questões políticas aí e tal, mas quando isso reverter, quando está a emissão, o megawatt produzido com carvão na China custa muito, 3, 4 vezes mais caro do que a eólica ou solar aqui no Brasil, em abundância, nós vamos poder atrair porque a energia aqui vai ser muito barata. Ou poderá ser muito barata. Né? E o que falta aí é a coisa do armazenamento. Por favor, Dev. Só esse trechinho, e aí depois volto com o João. Na verdade, assim, o Brasil ele tem um potencial muito grande, né, para investimentos na economia verde, né? Então, nesse sentido, você tem, assim, o BNDES, ele, só uma história, né, que acho que é importante, assim, colocar o quanto que o investimento lá fora olha para o Brasil, né? Em 2017, o BNDES foi o primeiro banco, não estou falando de banco de desenvolvimento no Brasil, não, ele foi o primeiro banco no Brasil a emitir green bonds, né, que são títulos verdes, tá? Então, na época, a gente captou $1 bilhão, né? E sendo que a demanda por esses títulos era na casa de $5 bilhões, tá? E esse dinheiro foi utilizado internamente, né, no Brasil, exatamente para o investimento em eólicas e solar. Então, esse apetite, né, por esse título, né, como o João comentou há pouco, o Brasil ele tem totais chances, né, ele tem potencial para atrair esses investimentos. Acho que eu queria fazer esse complemento. Fantástico. João, você quer dar mais algumas palavrinhas aqui para a gente concluir a conversa? Depois eu passo para a Raquel. Já adianto aqui que essa aula que vocês deram foi incrível. Eu aprendi muito em relação ao setor. Tenho certeza que todo mundo que nos ouviu também. E fica claro como essa missão teve sucesso no Brasil, né? E nós temos 2 dos grandes nomes aqui responsáveis por essa missão dada que foi cumprida. João. Bom, foi
prazer aí, obrigado pelo convite. Eu gostaria de concluir com... eu vejo que a energia renovável no Brasil, né, nós temos alguns desafios, né? Hoje, a inserção das renováveis intermitentes ela foi possível por causa da hídrica, né? A hídrica, a água atrás do reservatório, ela permite a segurança energética, né? E por isso que eu vejo que nós poderíamos agora, e à medida que avança na matriz a energia intermitente, nós precisamos encontrar maneiras de firmar essa energia, e não vai ser com reservatório de água, e não deveria ser com... Desculpa, João. Desculpa, intermitente que você diz é a eólica e a solar, e firmar é guardar na bateria. Né? Desculpa, meu a PCH, meio bobo, sim, mas... a intermitente eólica quando não tem vento não gera, né? A solar quando não tem sol, apesar do sol brilhar 24 horas por dia, não no mesmo lugar, né? A Terra recebe do sol a cada 10 minutos energia suficiente para prover o planeta inteiro por um ano. Todos os tipos de energia, petróleo, né, de transporte, de elétrica e tal. Então, a cada 10 minutos nós recebemos, e é a energia do Sol que produz o vento, né, que produz a energia de maré. Então, quer dizer, nós precisamos encontrar formas de firmar essa energia intermitente, porque a hídrica não nos possibilitará prover de 100% da energia, né? Garantir 100% da energia. Evidentemente o Brasil tem gás, vai poder utilizar o gás, não deveria ser, porque essa é a forma mais óbvia que todos os outros países vão, mas vamos emitir gás, carbono, né? CO2. O que o Brasil deveria fazer é procurar as novas formas de armazenamento de energia. A VEG está estudando isso pesado. Boa. Tem formas de armazenamento gravitacional, seja por material, seja por água, né, a pump hydro, seja por carrinhos de trem armazenados em altos de montanha, seja por blocos de concreto empilhados num prédio, né, numa torre. Tem alguns exemplos, e claro, as formas mais novas aí, como a energia química, né, por baterias de lítio, baterias de sal, baterias de metal líquido, e várias outras formas de energia química e aí, se nós conseguirmos encontrar formas, e existem formas, né, que vão ser muito competitivas, de você armazenar grandes quantidades de energia sem preocupação de densidade, ou seja, volume grande, né? Um parque eólico, o que mais tem é espaço. Um parque solar, o que mais tem é espaço. Você não precisa uma densidade muito alta. Pode ser grandes quantidades de energia, mas um volume muito grande, meio campo de futebol, um campo de futebol, e você conseguir armazenar por 1/10 do que custa lítio hoje, nós vamos firmar o nosso sistema elétrico com uma forma barata, confiável e utilizando só eólica e solar. Então, João, mas está aí a nova fronteira para o BNDES nos ajudar, então, Raquel. Sim. Vamos fazer um programa para ajudar firmar a energia, porque esse daí é o pulo do gato que falta para o nosso sistema. Sim, na verdade, eu acho que assim, em termos de setor, né, o João focou bastante no aspecto da armazenagem eficiente, né, dessa energia, mas temos também o offshore, né, que de alguma forma vai chegar, temos bastante terra, mas vai chegar. O né? que é o offshore, Raquel? Desculpa a minha ignorância. O offshore é o parque eólico no mar. Ah, boa. Né? Isso na Europa já é uma realidade há muito tempo. São caso Exato. Porque a terra deles, obviamente, o espaço é mais limitado, a gente ainda tem um potencial enorme, né, de terra, mas eu acho que olhando assim para um futuro, não sei, não conseguiria dizer exatamente quando, né, mas você tem ali um espaço, né, de offshore,
temos já acontecendo, né, estudos, né, de parques híbridos, né, e o BNDES, ele tem total, e aí falando aqui, né, eu mesmo como BNDES, né, o BNDES tem total apreço, né, por essa forma, né, de geração, o parque híbrido, até porque muitos dos parques foram financiados pelo próprio BNDES. Então, seria muito bom, né, estar nesse mesmo risco, né, você ter um parque solar num terreno onde já existe um parque eólico, com dois credores diferentes, você tem uma certa confusão, né? Então, nesse sentido, o BNDES ele continua enxergando, né, as fontes renováveis como um setor prioritário. E eu não queria deixar também de mencionar que falamos bastante aqui do setor, dos empreendedores, dos fabricantes, atores importantíssimos, né? Mas também a gente tem ali um investimento importante em região onde você tem IDHs valores muito pequenos, você tem regiões muito pobres, né? E aí você tem, de alguma forma, o desenvolvimento do entorno desses projetos, né? Então, a Beólica, que é a associação, né, da fonte eólica, ela, por vezes, ela apresenta, né, nos seus fóruns, exemplos interessantes, né, porque um parque eólico que é instalado num terreno não necessariamente precisa ser, não pode ser habitado, né? Então você pode coexistir. Então, com isso, é uma renda maior, né, para os proprietários, porque nessa fonte, né, nesse segmento, os empreendedores normalmente não adquirem as terras, né? O que eles fazem é alugar. Eles alugam as terras. E com isso você, né, deixa, né, ali naquele entorno, né, alguma contribuição também, né? Então isso acaba desenvolvendo de alguma forma. A gente tem muito a melhorar, né, nesse aspecto. O BNDES no passado ele tinha uma linha de investimento social que era bastante, enfim, interessante, né? No passado foi bastante utilizada. Hoje essa linha ela persiste, mas ela tem um custo financeiro diferenciado. Mas é só para colocar que é um investimento que o empreendedor pode fazer, que está completamente fora do âmbito, né, de uma necessidade pelo licenciamento A gente ambiental. tem quais são as críticas, Raquel? Tem a utilização da energia eólica, só para a gente não deixar uma nota aqui de crítica, se é que elas existem, o tamanho de impactos ambientais negativos da energia eólica. Tem alguns elementos que vocês olham, assim, eu acho que também é importante a gente falar do outro lado também, né, da moeda. Sim, o licenciamento ambiental, ele é muito importante. Esse assunto é um assunto muito caro, né, para o BNDES, dada a sua importância. Mas eu diria que no aspecto da fonte em si, né, você tem você tem impactos né, como qualquer fonte, no sentido que sim, existe ali um impacto, por exemplo, das aves, né, a migração de aves, mas comparativamente, né, a outras fontes, você tem a fonte eólica tendo um impacto bastante reduzido, né? Claro, você tem um aspecto de visual, né? Enfim, que pode ficar ali Tem gente no mais reclamando que começou a complexo. ventar demais no Nordeste depois que instalaram esses ventiladores lá. É possível, mas o Rio Grande do Norte, por exemplo, tem mais de 1.000 aerogeradores, né? Então, Caramba! mais de 1.000 aerogeradores. O Rio Grande do Norte ele tem ali uma importância muito grande, né? Você tem Ceará, enfim, Piauí, o interior da Bahia, né, com bastante aerogeradores também, mas o Rio Grande do Norte eu diria que é um ponto ali meio fora da curva. Mas eu acho que o impacto ambiental dessa fonte é muito reduzido. Mas ele é importante, né? É importante e o BNDES coloca isso como um fator também chave, né, na sua análise, né, de um possível financiamento. Boa! Raquel Martins, João Paulo Gualberto da Silva, muito obrigado. Vocês deram uma aula aqui para a gente do funcionamento do setor, dos desafios envolvidos nessa conquista, né, a conquista que o Brasil fez da fronteira da energia eólica. E
é uma história incrível de missão, né? Temos um belo exemplo aqui de missão de desenvolvimento que foi feito pelo Brasil, por empresas brasileiras, pela VEG, que é uma empresa brasileira, pelo BNDES, que é um Banco Nacional de Desenvolvimento do Brasil, também por empresas, obviamente, multinacionais que nos ajudaram, fornecedores estrangeiros, nada de xenofobia. Mas é um projeto que foi por nós liderado, né, por nós capitaneado, que teve muito sucesso e que, pelo visto, ainda é um pequeno passo só perto do que a gente pode fazer, porque se o João estiver correto, eu acho que ele está correto, a gente vai ter nosso parque inteiro energético em algum momento sendo rodado por eólico, por energia solar, que seria uma coisa fantástica. Ou seja, o Brasil já no passado teve, né, a fonte hídrica como uma fonte incrível e limpa, né? E caminha para, inclusive, se manter nessa liderança. Então, muito obrigado, queria agradecer vocês, foi uma honra contar com a participação de vocês dois aqui, que são talvez dois dos maiores conhecedores do setor no Brasil, e essa é uma história que precisa chegar para todo mundo, né? As pessoas não imaginam que o BNDES financiou 30 bilhões de dólares em energias verdes sustentáveis, que a VEG é uma das empresas ponta de lança de desenvolvimento tecnológico, em várias frentes, né? Obviamente não só de motores elétricos, de energia, de aerogeradores, né? Uma empresa brasileira, e que tudo isso foi fundamental para a conquista dessa fronteira tecnológica dos parques eólicos. Então, eu agradeço demais e já aviso que vocês vão voltar aqui em algum momento que a gente vai convidar vocês de novo. Obrigado. Seria um grande prazer, viu, Paulo? Um abraço, João. Um abraço, Ana Raquel, um abraço, Paulo. Obrigado.